A grande falha para a questão da gestão das equipes é você não deixar claro qual é a cultura do negócio. E aí, Alaba, vamos para um bate-papo, mais uma conversa. Vou aqui te fazer umas perguntas, mas vou aprender também mais uma vez. E Alaba, especialista na gestão de pessoas, né? A gente tem essa relação aí bastante tempo. Você sempre traz muitos conceitos, direcionamentos. Hoje, nossa sócia do Instituto Dojo of Business, parceira do nosso time aqui de especialistas e que trabalha constantemente na gestão de pessoas, assessorando as empresas, e hoje a gente tem a sorte de tê-la conosco no Instituto, né? E no nosso programa Líder Faixa Preta. Tô aqui para te fazer umas perguntinhas. Bora pro jogo? Claro, sempre. Let's go. Então vamos lá, vamos lá. Uma pergunta que é da mais básica aqui, mas eu vejo que é uma das grandes dores dos donos de academias de artes marciais. O que faz o aluno decidir se vai ficar na sua academia logo nos primeiros dias? Se ele se sentir pertencente e envolvido com o ambiente. A maioria das vezes, quando a gente busca, né, vamos falar aqui exatamente sobre arte marcial, o dono, né, do negócio, o dono do business, ele acredita que ele vende a técnica, que ele vende a formação, que ele vende a graduação, que é isso que a pessoa vai buscar. Mas, habitualmente, a pessoa que busca uma prática de uma atividade física, a pessoa que busca a prática de uma arte marcial, ela quer algo muito além disso. Ela quer pertencer a uma comunidade, ela quer pertencer e estar envolvida em um grupo, ela quer ter conexão com outras pessoas, ela quer se sentir realmente envolvida num outro ambiente. Então, o que faz a pessoa ela decidir, né, se ela vai estar num determinado ambiente ou não, é se isso acontece. Se, por exemplo, se eu já estou frequentando uma academia, se eu estou lá praticando um jiu-jitsu há 1, 2, 3 semanas e o meu sensei, de repente, nem sabe qual é o meu nome, se ele não me chama pelo nome, se, de repente, em nenhuma tratativa ele consegue conduzir algo direcionado a mim, se eu tiver alguma evolução, ele não me dá nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de feedback. Ou seja, eu sou um ser aleatório que estou entrando ali para fazer uma aula, mas não tem essa conexão de troca. Então, o que a pessoa ela para pensar? Poxa, eu não estou sendo valorizado aqui dentro. Né? Eu estou vindo, estou frequentando, estou aqui me entregando, até por vezes gostei da aula, mas tem qualidade técnica, mas o senso de comunidade, envolvimento de comunidade não aconteceu, porque o ser humano ele busca isso. Né? O ser humano ele gosta de fazer parte de grupos, ele gosta de fazer parte de comunidades. Né? Por isso que tem um livro tão conhecido, eu sempre gosto de referenciar esse livro, que é um livro chamado Tribos. Ele fala sobre o comportamento humano. Isso é inerente ao ser humano. A gente quer estar envolvido em alguns grupos. Então, se eu entro em uma arte marcial, que existe uma comunidade, só que eu não sou inserido, não me sinto pertencente, eu automaticamente vou acabar saindo dali e não vou querer estar presente. Perfeito. Inclusive no começo, né? Que, por exemplo, vamos pegar um jiu-jitsu da vida. Você começou recentemente a praticar o jiu-jitsu e ver o quanto complexo são as técnicas, né? No começo. Então, se você depender das técnicas para se vincular àquele grupo, você não vai ter essa oportunidade. Você tem que ter algo a mais, que é isso tudo que você trouxe aqui agora, né? Exatamente. Porque não é pela técnica, como a gente falou, é justamente pela conexão com a turma, com os colegas, com o sensei, com a recepcionista, enfim, é o que o ambiente acaba promovendo em conjunto como um todo. Maravilha, começamos bem. Agora, a gente vê muitas academias com muito movimento, academias crescendo, mas oscilando muito, elas continuam desorganizadas. O que acontece nessas situações? Habitualmente, a desorganização, né, de um negócio, de uma academia, vamos falar num negócio que uma academia não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser um negócio, é justamente elas focarem num crescimento, o que é o natural, porque quando a gente abre um business, né, quando a gente starta um negócio, o nosso objetivo é que ele dê o resultado. Então, para isso a gente se movimenta e a gente acaba se debruçando, né, integralmente para que isso possa acontecer. Porém, com o crescimento vem as dores depois. Todo crescimento ele vai gerar uma dor, né? Ele vai gerar um incômodo. E é um momento onde você precisa parar para analisar. Eu gosto sempre de falar que é a frase ao contrário da bandeira do Brasil. Né? Você pode progredir, mas você precisa organizar isso num dado momento. Porque se você já teve a consciência de que o ambiente está desorganizado, né? Você não tem processo claro, você não tem atribuições definidas para as pessoas que estão dentro do seu time, né? Todo mundo fazendo de tudo um pouco, as pessoas ficam ali todo mundo batendo cabeça. Entende que quanto mais gente eu colocar para dentro, seja aluno, seja profissional, mais bagunça vai ter, mais bagunça vai existir, mais desorganizado vai estar o ambiente. Por isso que num dado momento, e é o que muito acontece com as empresas, né, e com as academias, é essa desorganização. E essa desorganização, ela acaba reverberando no aluno, porque fica perceptível. E aí, automaticamente, a gente já começa a observar uma falta de profissionalismo. Ou seja, um fator, ele vai conectando ao outro e acaba que a satisfação do próprio aluno perante o negócio, ela acaba sendo negativa no final. Justamente por essa falta de estabelecer processo,
ter atribuições definidas e todo mundo ter ciência do que realmente compete e do que deve fazer. Perfeito, perfeito. A gente passou isso na Zenit, né, e vem reestruturando porque chegamos no amor, na raça, ali no peito, num certo limite. Pô, cresceu, deu super certo, mas estagnou num certo momento. Se a gente não faz esse ajuste fino dos processos, não coloca aí os manuais para funcionarem, realmente não vai dar jogo. Pergunta interessante, até um pouco contraditória. Por que muitos colaboradores não fazem exatamente aquilo que o líder, o proprietário, o dono gostaria que fizesse? Eu acredito que essa é a pergunta, né, no meu cerne das minhas entregas de empresas que eu frequento, de vários segmentos, independente do porte, é sempre uma pergunta ou uma reclamação da liderança. Ai, por que o time não dá o resultado que eu desejo? Ai, por que o time não faz exatamente aquilo que eu espero? E está um pouco ligado com o que eu acabei de falar anteriormente. Por vezes, é pela falta de definição de processo, mas principalmente é pela falta de treinamento da liderança. A gente acaba precisando e desejando que as coisas aconteçam numa velocidade, que sejam ágeis, porque a gente quer o resultado. E para isso, quando eu contrato um funcionário, eu quero direcionar para que ele já execute aquela tarefa. Eu digo qual é a tarefa. Olha, ô Cavaca, você vai trabalhar aqui comigo para poder ministrar aula, então eu preciso que você cumpra a grade horária, tá? De 6 a 7 horas, a turma vai chegar a 1 hora de entrega e você faz a entrega da aula. Eu disse apenas o que é para o Cavaca fazer. Eu não treinei o Cavaca, eu não direcionei o Cavaca, eu não deixei ele alinhado com o que eu espero. Então, ou seja, ele vai fazer da forma que ele achar que ele tem que fazer. Ele vai criar da forma como ele acredita que tem que executar. E isso gera automaticamente a desorganização, que a gente falou um pouco anteriormente, e eu não vou dar o resultado que a liderança quer. Mas, por vezes, o que a liderança deseja, ela não externa isso para o próprio colaborador. Por quê? Porque ele não quer ter tempo para investir no desenvolvimento dessa pessoa. E eu costumo sempre falar sobre isso, que liderança é sobre você olhar para as pessoas e você desenvolvê-las para gerarem resultados. Não é gestão. A gestão é o que você faz com esses resultados. Então, os dados você gere. Isso é gerir. Né? Isso é a gestão. A gente levando para a semântica da palavra. Então, líder, eu preciso desenvolver pessoas para que elas me deem dados e eu faça gestão de dados. Então, por isso que eu, por exemplo, eu faço sempre 80% do meu tempo precisa estar aqui e 20% do meu tempo está aqui. Se eu faço ao inverso, eu não desenvolvo pessoas, elas não vão me dar os resultados que eu desejo para eu poder fazer essa gestão de dados. Entende? Então, colocando de uma maneira bem concisa, né, o mais objetivo que possível da pergunta que você trouxe, é exatamente isso. A falha, o papel principal é do líder. Ele não se debruça o tempo suficiente para treinar esse profissional para que ele possa dar os resultados desejados. E a gente vê muito isso que é falta de conhecimento mesmo, né? A pessoa, ela acaba sendo um líder colocado ali que não sabe agir como um líder, né? O pessoal fala bastante, o líder, ele lidera, ele gere pessoas e pessoas geram resultados, né? Então essa é a ordem, né? Mas para você gerir pessoas, você precisa... E o pessoal pula, o líder quer gerar resultado direto e faz todo mundo ali na bagunça danada. Exatamente. Bom, qual o maior erro dos donos de academias na gestão das equipes? Eles trazem essa continuação desse ponto aí, que é a falta de treinamento. O que seria um treinamento básico para, por exemplo, você dar ali a um professor de jiu-jitsu, que você contratou? A grande falha para a questão da gestão das equipes é você não deixar claro qual é a cultura do negócio. Você não desenvolve, você não exemplifica e você não exterioriza qual é a cultura do seu business. Então, como a gente falou, que está um pouco ligado com o ponto anterior, então se eu não evidencio isso, eu não deixo isso claro para essas pessoas, naturalmente ele vai criar uma própria cultura, ele vai fazer da forma como ele deseja, não vai me dar o resultado desejado, porque uma coisa está interligada à outra. Então, o grande papel da liderança, ele precisa desenvolver, estipular e deixar as pessoas cientes de qual é a cultura daquele negócio. O que eu trago como responsabilidade para cá? O que para mim é primordial? O que é o zelo? Né? É quesito pilar de segurança? É o pilar do ambiente? Né? É o pilar de respeito? É o pilar de família? Quais são os pilares e o que eu coloco como principal na minha cultura aqui? Então, se o líder ele não deixa isso evidenciado e claro, e outra, se ele não é o exemplo dessa cultura, obviamente essa conta não vai fechar. Porque o que acontece muitas das vezes, a gente fala muito isso, que são as famosas culturas de parede. Né? A gente tem lá externado frases lindas e maravilhosas, que é o que a gente prega, o que a gente acredita, o que a gente defende, porém, a própria liderança não realiza isso daqui. Então, eu, enquanto líder, eu preciso entender que eu sou o exemplo principal da minha cultura. Eu não posso chegar e, como você acabou de falar, contratei lá você para poder ministrar aula para mim. Se eu exijo que você tenha, né, uma questão de compatibilidade de cumprimento de jornada de horário, que você atenda e você se relacione com as pessoas de determinada forma, que a gente preza por esse princípio. Então, se o líder ele não age em conformidade com tudo que ele define como cultura para o negócio dele, vai haver essa incoerência. Por quê? Porque o colaborador ele precisa admirar esse líder. Ele precisa respeitar esse líder.
E muitas das vezes o líder ele quer que apenas a autoridade dele, mas de forma autoritária, que valha. E é isso que a maioria das vezes as equipes e as empresas não desenvolvem ou não crescem. Por quê? Porque ele quer crescer dessa maneira. Ou seja, não, é porque eu sou o líder, eu que mando aqui, eu que determino, vai acatar minha ordem. Essa não é uma maneira de você construir uma liderança saudável. E é onde, de repente, você vai ter time que vai te boicotar, vai, de repente, limitar resultados por conta dessa incompatibilidade. Você afasta o time, né? Você afasta o time de você. Total. Por que alguns alunos permanecem anos e outros cancelam tão rapidamente? Pelo não atendimento de uma expectativa que ele criou para aquele dado momento. Então, o que a gente pode dizer? Eu sempre costumo dizer que a gente tem que olhar para uma regra, principalmente colocando para as artes marciais, um período inicial de ser pelo menos 60 dias. Tem que ser o meu período de atenção, né? Por que isso acontece? Porque se eu me insiro no ambiente, se eu coloco um início de jornada e eu já não tenho essa receptividade, eu não sinto essa conexão com o ambiente, eu vou pegar e vou embora. Ao invés de dar o dinheiro para você, eu vou dar o dinheiro para o seu concorrente. E o comportamento do consumidor hoje, ele está mais voltado até para esse tipo de ação. Antes não. Por que as pessoas falavam, mas antigamente a gente já fazia as coisas dessa forma, entregava o serviço desse jeito, não tinha tanta reclamação e as pessoas aceitavam? Porque as pessoas não tinham a percepção que ela trocar o A para o B, ela podia fazer assim. E esse comportamento, ele foi muito acelerado até no pós-pandemia, porque com a inserção da inclusão digital, as pessoas tiveram mais acesso à informação e isso ficou mais visível. Então isso acaba acontecendo, esse comportamento acaba sendo mais natural a partir do momento que eu vejo, cara, o meu dinheiro não está valendo o quanto que eu acreditaria que ele valeria, ou não está me dando um retorno suficiente porque eu não estou vendo uma contrapartida. Perfeito. Então eu vou pegar e vou me retirar do ambiente, eu vou gastar meu dinheiro em todo lugar. Perfeito. A gente vê muito isso nas artes marciais, em algumas pessoas, lideranças que não estão muito acostumadas a trabalhar da forma correta, vamos dizer, que criam certas panelas, né, panelinhas no ambiente, né, subdivisões, subgrupos na mesma cultura, na realidade. E aí você vê aquele que chega, ao invés da gente fazer essas ações que você está fazendo para trazer a pessoa o mais rápido possível para a comunidade, o próprio líder, ele constrói barreiras como se fossem testes de merecimento para ele estar ali. É muito louco isso, porque muitas vezes você prioriza aqueles que estão contigo mais antigos, são os sobreviventes, são aqueles que na realidade não vão sair mais de jeito nenhum, que acabou sendo teu ciclo de amizade, e você não dá muita importância para aqueles que chegam, só que são aqueles que chegam que são os que precisam de maior atenção para que fortaleçam a tua empresa. Exato. Né? Então, é o que vai fazer o seu negócio oxigenar, na verdade. Então, o líder, né, o dono do negócio, o que ele tem que pensar? Que as pessoas já existentes no meu ambiente, eles, na verdade, eles têm que prezar tanto pelo interno, né, pela recepção, que ele vai abraçar essa pessoa para que ela se sinta inserida. Ou seja, né, aí não é um aluno novo chegar e ao invés de repente auxiliar, instruir, contribuir com a receptividade desse aluno, e de repente fazer alguma piadinha, né, rir porque ele não conseguiu fazer o movimento, nossa, mas você não consegue nem dar uma cambalhota, nossa, mas você não consegue... Ou seja, a pessoa ela vai se sentir retraída num dado momento, então ela vai acabar se retirando. Tem que ser ao contrário, né, a pessoa tem que ser receptiva ao ponto. E relaxa, né, no começo é assim mesmo, também quando eu comecei era dessa maneira, daqui a pouco você começa a pegar, ou seja, eu preciso trazer essa pessoa para perto. E até para que as outras pessoas tenham esse comportamento, volto a dizer, é um papel da própria liderança para criar esse hábito, esse costume ali dentro. Na realidade, o líder, né, eu falo isso porque nas academias, nas nossas academias, faz muito isso. A gente chega alguém novo, nós somos muito acolhedores, né? Então nós chegamos pessoas de outras academias, já recebemos muitos visitantes de outras cidades, estados, países. Então aquela pessoa ali, a gente trabalha, quando eu estou presente no tatame, eu sou o primeiro a recepcionar, abraçar e consequentemente é o que você está falando, a liderança fazendo, os outros consequentemente vão ver aquilo e acolhem também, né? E a pessoa se sente... E o mais legal de tudo, devido a esse acolhimento que se dá, é você surpreende as pessoas de forma positiva. Por quê? Porque quem vai procurar uma academia de luta, ela quer, mas ela tá com uma expectativa de um ambiente hostil de lutadores, talvez, né? E quando você joga a régua pro alto e surpreender de forma positiva, sendo que você recebe com um sorriso, de forma acolhedora, amigável, que você se dá a importância ali da evolução técnica dela, aquela pessoa, ela tá com a régua lá em cima, Sim. né? Supriu aquela expectativa que era negativa, agora ficou super positiva e essa pessoa vai sair contando para todo mundo a forma legal que foi recebida. Exato. Vamos falar sobre cancelamento. Você fala bastante disso nas nossas aulas também, né? A hora que eu cheguei lá, eu pedi o cancelamento, foi nessa hora que eu decidi esse cancelamento, de cancelar, de sair fora? Já foi bem antes de eu externar essa decisão, de eu colocar isso pra fora, isso já aconteceu bem antes. Foi num dado momento em que eu tive um processo evolutivo, não tive reconhecimento.
Foi num dado momento, de repente, em alguma data comemorativa, né, de celebração de aniversário, e de repente não foi lembrado. Foi num dado momento em que o sensei ou as pessoas da academia nunca sabiam o meu nome, ou como se referir a mim. Ou seja, esse cancelamento ele vai acontecendo no dia a dia. Sempre quando uma academia acaba acontecendo, a gente fala assim, poxa, mas eu estou perdendo muito aluno. Geralmente o que eu instruo, né, para as academias e para todas as empresas, eu sempre busco e peço para eles fazerem um levantamento do motivo desse cancelamento. Você precisa entender, né? Pesquisa e levanta qual foi o motivo que isso permeou. Né? Foi porque o cara mudou de local, enfim, quais foram os motivos. A considerar aquilo que pode sair da sua alçada e aquilo que está dentro da sua alçada para você justamente analisar. Então, quando as pessoas são por motivos ali que não são tão concretos, aquilo que são alheios, né, motivo de força maior, como a gente costuma dizer, eu tenho que olhar esses outros dados, eu tenho que olhar para a jornada desse aluno. Quanto tempo que ele estava na academia? A considerar ali se de repente essa concentração também está muito num público específico. É só o adulto, né, masculino, ou é o adulto feminino que está tendo uma solicitação, ou é do kids que está vendo essa solicitação, até porque podem ser indícios de outras questões que eu tenho lá dentro. Então, a decisão do cancelamento, ela nunca é eu acordei e pensei, vou cancelar o jiu-jitsu hoje. Não é assim. Não. Aquilo ali foram coisas que acumuladas me fizeram tomar essa decisão. Como tudo na vida, né? Dificilmente é um roupante. A gente tem um acúmulo de percepções até que num dado momento você fala assim, não, agora aqui não tem mais para onde ir, realmente eu preciso me retirar, vamos dizer assim. E é isso que o aluno faz. Então são experiências, são frustrações que ele acumula na jornada e que num dado momento ele resolve sair. Perfeito, muito claro. Conectando com esse mesmo tema, o aluno justifica que está saindo por causa de preço, que ele está sem condições financeiras. O que essa justificativa dele te remete? O que te traz essa posição do aluno? O aluno, para mim, quando ele vem com a justificativa que ele não quer permanecer por questão financeira, é porque ele não quer que você enche mais o saco dele e ele quer ir embora dali o quanto antes. É isso que está sendo traduzido. Por quê? Porque dificilmente motivo financeiro. Ponto que eu gosto de trazer é que dados, né? A gente falou um pouco de dados, falou da liderança de desenvolver pessoas e ter gestão de dados. Então, quando eu falo dessa gestão de dados, os dados eu preciso olhar eles sempre de maneira conjunta, nunca individual. Então, quando o aluno traz esse motivo de cancelamento para mim, que é por questão financeira, eu não posso me ater apenas a esse detalhe. Porque, assim, cancelamentos, que é o que a gente chama de evasão, que chama de churn, tecnicamente, isso sempre vai acontecer. Isso faz parte do negócio. O que a gente faz é trabalhar para evitar com que ele aconteça. Então, o churn, ele é sempre uma consequência. A evasão, ela é sempre uma consequência. O cancelamento, ele é uma consequência. E o que as pessoas, por vezes, erram é porque eu preciso combater a evasão. Não, você não tem que combater a evasão. Você tem que olhar a jornada para entender por que a evasão está acontecendo. Então, quando ele sinaliza que ele está indo embora por questão de preço, é porque ele sabe que quando ele falar que ele quer cancelar, você vai mover mundos e fundos para fazer com que ele fique. Nesse momento, você vai decidir e você vai ir atrás para que ele mude de ideia. Então, esse momento aqui do cancelamento, que eu preciso me atentar, é eu entender como foi essa frequência e como foi esse desenvolvimento dessa pessoa ali. É eu entender do professor. Poxa, mas como é que era a Yalabá aqui no cotidiano? Como é que era com o relacionamento, né? Havia um relacionamento? Não havia um relacionamento? Ela vinha frequentemente? Ela começou vindo todos os dias, depois no segundo mês ela passou a vir 2 vezes só na semana, depois ela passou a vir uma e depois ela sumiu e ela pediu para cancelar. Ou seja, nunca é do nada. E o motivo, né, porque a gente está falando aqui do motivo específico de preço, é porque ele quer utilizar isso como aquele ponto de que fala assim, não, o Cavaco, eu não tenho que pagar mensalidade para treinar, então se não tem dinheiro, então não me perturba. Porque eu tô falando para você que eu estou saindo porque eu não tenho grana. Então ele vai entender que você, tipo, não vai fazer nada. É realmente, contra isso eu não tenho que lutar, né? O cara realmente está sem grana, não vai ter como pagar, então é um aluno que, beleza, aceito perder, vamos dizer assim. Então ele utiliza essa justificativa apenas para evitar esse desgaste de você ficar insistindo para que ele fique. Total sentido. Falando nesse tema ainda financeiro, né, para a gente já indo pro final desse bate-papo, é possível a academia crescer, continuar em crescimento, sem captar novos clientes, sem aumentar a sua base de alunos? Possível é. Por que é possível, né, se a gente parar para pensar? Porque eu posso ter, aí depende, né, aqui na verdade existem inúmeros fatores que interferem nisso, mas vamos pensar que você já tem uma base consistente, vamos dizer que você está próximo do seu teto, ou que você já tem uma base que ela te dá ali uma margem positiva. É possível você se manter com esses alunos? Sim. Primeiro, porque a retenção ela vai te possibilitar, né, não só essa previsibilidade de faturamento da base que você já tem, além de que você pode potencializar faturamento em cima dos próprios alunos que você tem. Ou seja, é o que a gente chama de ampliar o ticket médio.
que entra, né, na questão de muitas das vezes o dono da academia ele olhar que ticket médio é apenas a mensalidade que o aluno, né, a média da mensalidade, que ele soma só a mensalidade. Uma dúvida, né? Exatamente. Tem, né? Ele soma as mensalidades que ele recebe no mês e divide pela quantidade de alunos. Ele acha que esse é o ticket médio dele. Não é. O ticket médio é o somatório de toda a receita produzida no negócio, dividindo pela base do que ele tem. Então, quando eu penso na minha base de alunos, né, o que eu posso potencializar aqui como resultado? Eu tenho oportunidade de aumentar 5, 10, 15% do meu faturamento no mês, a depender do que eu for fazer, com ampliação de ticket médio, considerando apenas a nossa própria base. A gente teve até recentemente, inclusive eu estava até analisando esses dados hoje, a gente fez uma estratégia, né, sobre isso até com os nossos próprios membros, né, de focar na própria base e como eles conseguiriam captar mais resultados. E a gente teve um valor total somado de ações que eles fizeram de R$22 mil, que numa média, cada academia, ela mais ou menos geraram em torno de 1.900, tipo, extra, né, como um valor aí que eles não estavam contando em cima da própria base de alunos. O dinheiro mais barato é o dinheiro do seu cliente. Esse é o dinheiro mais barato que existe. E por que ele é? Porque ele está na mesa. Você precisa ter uma visão ampla do seu negócio e entender a necessidade, o que com a sua expertise você consegue desenvolver e você entregar isso. Ele está ali pronto para comprar, só que ele precisa que seja oferecido. Então, quando você consegue entender isso, você consegue, sim, potencializar o seu resultado e viver, sim, com a sua mesma base de alunos. Eu, numa época inicial de empreendedor, eu tinha uma base de clientes fixas de 15, 20 clientes, que era o que me fazia faturar mais de 5 dígitos recorrentemente. Por quê? Era com a mesma base e eu fazia recorrência com aquele próprio público. Ou seja, se o dono da academia ele entender que a riqueza está dentro da base, né, que é o balde, né, o balde dele não está com nenhum furo, por mais que entre alguém, mas ele mantém isso fixado, ele consegue trazer muito mais dinheiro, um dinheiro mais barato. Porque esse dinheiro, ele está evitando que tem que investir para trazer novos alunos, e quanto mais esse aluno fica, eu amplio meu LTV. Né? Para quem não sabe, quando a gente fala de LTV, é o tempo médio que essa pessoa fica e o valor que ela deixa. É uma das métricas que a gente mais utiliza para saber se você tem um negócio de sucesso. Porque ainda mais quando a gente fala de jiu-jitsu, de artes marciais, a gente está falando de uma vida útil basicamente de 8 a 10 anos, se eu estiver enganada. Então, se eu pensar que é uma média de 10 anos, se eu estou tendo uma interrupção por motivos alheios muito curtos, eu estou com um problema. Então aqui eu já tenho que ter esse tipo de cuidado. Então logo, se eu tenho uma média de vida útil de uma jornada de 10 anos, o meu LTV ele tem que estar próximo disso. Eu não posso ter um LTV muito curto. Por quê? Porque isso já é um sinal de que algo não esteja funcionando. Então, eu sou a pessoa que eu sou muito fã de base de alunos, base de clientes, porque eu falo que é o dinheiro mais acessível. É você estar sentado em cima de um baú de tesouro e você só precisa ter a visão e a estratégia de saber como você utiliza, e você retira esse valor e utiliza ele a seu favor. Então é isso, o pessoal muitas vezes confunde, né, a mensalidade, o ticket médio, né, o conjunto de algo que você vai oferecer além da mensalidade, né, seja serviço, seja produto, mas também você falou algo muito importante que entra na questão de vendas, porque não adianta você ter os materiais para vender na prateleira, sendo que o aluno vai passar batido, e se não tiver alguém para vender, oferecer, você falou, temos que oferecer. Então sempre buscar, né, desenvolver produtos, desenvolver serviços, eventos e oferecer aos alunos que já são pertencentes à comunidade. Consequentemente, a gente trabalha nesse aumento de ticket médio com a mesma base de alunos. Exatamente certo? isso. Exatamente isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vez, aula, né? Mais uma aula muito legal, especialista Yalabá em pessoas. Turma, insights novos, muitas coisas boas, tudo no nosso canal, não percam. Yalabá, muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Imagina.